Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Amém? Senhoras e senhores, a pregação de hoje é sobre você fazer o bem e continuar sendo sempre uma boa pessoa. Porque você, quando recebe o Espírito de Deus, você o recebe para fazer a diferença. Você até recebe poder, porque Jesus disse isso. E esse poder, essa bênção que tu recebe, é para transmitir a sua luz para todos, para os que creem e para os que não creem. Você será a luz aqui nesse mundo. O próprio Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Diga glória a Deus. Também ele disse que nós somos o sal da terra. Ou seja, nós devemos mostrar o brilho de Deus através da nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas ações. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos de fé. E um dos exemplos maiores é o de Davi. Davi, ele tinha tudo para se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa má. Mas ele preferiu receber a direção de Deus, como todos nós aqui. Todo mundo aqui, por causa dos problemas que já passou no passado, por causa das lutas que já enfrentou na vida, todo mundo aqui, inclusive eu, todos nós, poderíamos escolher sermos amargos, sermos pessoas más, mas a gente fez o quê? A gente quebrou o nosso orgulho e deixou o Espírito Santo cuidar da nossa vida, cuidar do nosso coração. Repita comigo: graças a Deus, o Espírito Santo cuida de mim. Diga assim seja. E para você entender a palavra, diz assim, 1 Samuel 17, versículo 13. 1 Samuel 17, versículo 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, que é o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Então olha para mim, aqui você já vê uma diferença entre escolhas. Jessé, ele poderia incluir Davi naquele dia para se apresentarem para o rei Saul, para ir para a guerra, para se tornar soldado, porque naquela altura não tinha muita opção de vida. Ou era lavrador ou virava soldado do rei. Quem percebe o pastor? Então quem era do campo, os jovens no caso, qual era o sonho deles? Era ingressar no exército do rei. Eu creio que Davi tinha esse sonho, e o pai sabia, mas o pai botou os 3 filhos na frente e deixou Davi para trás. Então você já vê aí uma situação realmente de rejeição. Se cara já passou por isso também. Na tua própria família, alguns terem os preferidos e tu é o rejeitado, é a rejeitada. Olha só. É triste ou não é isso? Quem concorda com o pastor? É triste. Mas eu tenho notícias boas para lhe dar conforme a mensagem de hoje. Ou seja, o pai, que é Jessé, colocou os 3 filhos na frente. E Davi, que era o mais novo, ele não ligou muito para Davi. Mas havia um que estava já de olho em Davi, era o próprio Deus. Amém? Quando somos rejeitados pelos humanos, nós somos aprovados pelo soberano, que é o nosso Deus. Olha o mistério de Deus aí. Então sinta-se agora abraçado e abraçada por Jesus, porque Ele não te rejeitou. Você foi rejeitada, rejeitado,
não por Jesus, por pessoas, mas Jesus jamais te rejeitou. A prova é que você está aqui ouvindo essa palavra. Diga glória a Deus. Mas não para por aí. Olha o que diz o versículo 15: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, ou seja, o Golias, que era o gigante, ele já estava se organizando para tentar destruir o povo de Israel. A Bíblia fala que Davi ia até Saul, mas depois Davi voltava para cuidar das ovelhas. No outro dia, Davi voltava para Saul, à tarde voltava para cuidar das ovelhas. Ou seja, Davi ainda não estava no exército, mas estava lutando para conquistar aquela vitória. Na vida é igual. Você talvez ainda não chegou aonde você quer chegar, mas se você continuar buscando Deus, confiando na palavra de Deus, adorando a Deus, amando Ele acima de tudo, vivendo a sua fé, você vai chegar onde você quer chegar. Deus vai criar uma situação, uma oportunidade para lhe abençoar. E foi o que aconteceu. Davi não foi chamado para ir para a guerra, porque foi rejeitado. Mas estava um gigante chegando para chamar Israel para a guerra. E o que me chama a atenção é que o povo de Israel, o exército, eles estavam com medo de enfrentar a guerra contra o gigante. Só havia um que tinha coragem dentro dele. É exatamente o que foi rejeitado. Pode analisar, toda pessoa que sofreu uma rejeição, uma humilhação, que já passou por lutas horríveis na infância, na adolescência ou até mesmo na fase adulta, todas as pessoas que passaram por uma marca de tristeza, elas são mais aguerridas, porque elas estavam acostumadas a sofrer. E o que vier de novo contra elas, elas estão prontas para lutar, porque elas superaram no passado e vão superar hoje também. Diga glória a Deus. O mesmo Deus que lhe deu força no passado, lhe dará força hoje também, para você seguir em frente. Por isso você deve fazer como Davi, não desistir. Repita comigo: eu não vou desistir de lutar pelo meu objetivo. Davi, ele trabalhava no campo, mas o coração dele estava no trono. Olha só, o corpo dele estava no campo, trabalhando, mas a cabeça dele já estava assim: um dia eu serei rei, um dia eu vou ter um exército. E os anos passaram e aconteceu do jeito que ele pensou, porque Deus não falha. Porque Davi tinha um coração igual o coração de Deus. Davi queria crescer, mas não queria prejudicar ninguém. É como a senhora e o senhor. Você quer crescer na vida sem prejudicar ninguém, então você vai receber essa bênção, porque você está crescendo com humildade, com honestidade. Diga glória a Deus. Continuando, diz aqui, o versículo 17: Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém esses 10 queijos leva ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou, que horas? De madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenou. E chegando ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha,
e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era o quê? Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Então olha para mim, Davi perguntou para os irmãos: vocês estão bem? Olha, eu trouxe aqui a comida para vocês. O pai mandou vir aqui para saber como é que vocês estão, que eu já vou regressar para cuidar das ovelhas. Diz a Bíblia que no meio da conversa surge quem? O gigante Golias, afrontando o povo de Israel, querendo destruir a reputação do povo de Israel. Levantou-se o filisteu, o Golias, era o principal guerreiro que eles tinham, e ele chegou ali para trazer medo e colocar pavor no coração daquele povo. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção. Quando você liga as notícias, aquilo que você assiste, muitas das vezes traz medo e pavor para as pessoas, porque as notícias elas vêm totalmente abraçadas de energias negativas. Nunca tem solução, só tem a má notícia. E foi o que Golias quis fazer naquele momento. Veio o exército atrás, Golias na frente, e ele dizendo: eu vou dar cabo de vocês, eu vou acabar com Israel. Hoje Israel vai acabar, não vai ter mais chance. E Davi naquele momento ouviu essas palavras também. Só que ele não deixou aquelas palavras entrarem dentro dele. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Presta atenção. No decorrer da caminhada da vida, você vai ter gente que vai lhe apoiar e vai acreditar em você, mas tu vai ter gente que não vai lhe apoiar e vai fazer de tudo para te desestabilizar, para te colocar para baixo, para o chão, na lona, sem chance de vitória. Por isso que eu digo, você deve andar na contramão desse mundo, porque esse mundo, ele normalmente já é pessimista por si, mas nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer como Jesus. Jesus, diante de um problema, o pai disse assim: Senhor, esse problema atinge minha casa desde que meu filho nasceu. Aí Jesus falou para ele assim: ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que Jesus quis dizer? Não interessa se é desde a infância, se você crer, tudo é possível para você. E é isso que Deus está falando hoje com você, igreja, para você confiar que aquilo que Ele lhe prometeu, aquilo que você lê na palavra, ela vai se cumprir na sua vida, na hora certa, no tempo de Deus, em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha para mim, você tem que fugir das lutas ou tem que enfrentá-las? Qual era o sonho dos jovens daquela época? Entrar no exército. Pois é, os jovens estavam no exército, mas quando foi a hora de agirem a fé e lutarem, a Bíblia fala que eles fugiram. Dá para confiar no exército desse? Dá para confiar em alguém que na hora que deve estar do seu lado na guerra, ela quer fugir? Ela quer desistir, quer te abandonar? Foi o que aconteceu aqui. Quando o povo de Israel precisou do exército, a Bíblia fala que eles viram Golias e o quê? E fugiram. Fugiram por quê? Porque estavam com medo. O medo é a ausência da confiança em Deus. Eles não estavam confiando em Deus, não estavam confiando no rei, e aí decidiram fugir. Olha o que diz mais para você entender: e diziam uns aos outros:
vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha para mim agora. Davi não era do exército, era da lavoura, e tinha mais intrepidez e coragem de quem era do exército. Já os que eram do exército estavam com o quê? Com medo. Olha que situação. Sabe por que Davi estava diferente deles? Porque Davi não era só um homem qualquer, ele tinha sobre ele o Espírito Santo. Daí a importância da igreja buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo não se compra com dinheiro, com campanha. Ele vem gratuitamente, voluntariamente. Qual é o preço que eu pago para ter o Espírito Santo? Sabe qual é o preço que a gente paga? É abandonar o pecado, é se santificar, é jejuar, praticar a palavra de Deus, buscar a Deus, agir a fé, estar em comunhão com Deus. Esse é o preço que se paga para receber o Espírito Santo. Eu me lembro aqui do apóstolo Pedro, que ele estava sendo usado por Deus para curar pessoas, e um mágico chegou para Pedro e falou assim: olha, como é que eu faço para ter esse espírito aí, esse poder? Quanto eu lhe dou de dinheiro? Aí Pedro falou para ele: não, isso é dom de Deus, não se compra. O teu dinheiro seja para a tua perdição. E ele foi expulso daquele lugar. Então o Espírito Santo, ele estava sobre Davi, e Davi sabia que através do Espírito Santo ele iria ter grandes vitórias. Repita comigo: eu tenho certeza que através do Espírito Santo eu terei grandes vitórias. Diga glória a Deus. Já vamos concluir. Olha o que diz o versículo 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar com aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que vieste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a tua maldade. Disseste aqui apenas para ver a guerra. Olha para mim, o irmão de Davi estava com raiva do próprio Davi. Agora olha para mim, preste atenção. Quando Golias apareceu, o irmão de Davi e os outros fugiram. Davi ficou. Quando Davi perguntou o que vai acontecer com quem derrubar aquele gigante, disseram: olha, vai ter isso, vai ter aquilo. E o irmão de Davi já ficou com raiva do irmão, mas a raiva do irmão de Davi deveria ser guiada para o Golias, que era o inimigo de Israel. Mas não, ele botou a raiva dele no próprio irmão. Tem gente que tem raiva de você sem razão. A raiva dela deveria ser para os problemas dela, mas ela põe em ti a raiva dela, o fracasso dela. Ela diz que a culpa foi sua. Diga: está repreendido. Quem já passou por isso, igreja? Você não tem nada a ver com a situação e a pessoa põe a conta em você. Ué, aí você fala: eu não fiz nada. O que está acontecendo? É isso aqui, ó. É a raiva dos inimigos. Continuando para você entender. O 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Olha a briga dos irmãos. Davi falou: vem cá, o que eu fiz agora? Só fiz uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falou, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E aqui, de agora em diante,
Davi foi conversar com Saul, se preparou, derrubou o gigante pelo poder de Deus, e daquele dia em diante, Davi marcou a diferença. E hoje, Davi é conhecido mundialmente por ele ter sido um homem que não se deixou levar pelo pessimismo, pelo medo, pela ofensa, mas pelo contrário, ele deixou-se levar pela palavra de Deus. Deixe-se levar pela palavra de Deus. Deus te honrará e o nome dele será glorificado na sua vida. Diga glória a Deus. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.